Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 19, versos do 11 ao 28. Neste evangelho, Jesus conta uma parábola para exemplificar para nós que a fé que salva é a fé católica, é a fé ativa, não é a fé passiva que os protestantes alegam, uma fé, somente a fé. São Tiago, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que os demônios acreditam que existe um só Deus. Fazem bem. Creis que há um só Deus? Sim, fazem bem. Mas até mesmo os demônios acreditam e estremecem. E aí eu complemento, Nem por isso são salvos. Têm fé, mas somente a fé. Veja o que diz Jesus para nos ensinar. Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, aqui é Jesus, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Então, um homem nobre partiu para um lugar distante para ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados. Entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Então, Jesus chamou os empregados, ou seja, os servos, e entregou a eles 100 moedas de prata a cada um. E disse: procurai negociar até que eu volte. Essas moedas, essas 100 moedas, é a graça de Deus. Veja, não é a fé, certo? Não é a fé. É a graça de Deus. A graça de Deus, aí sim, gera em nós fé e obras. Continuando. Seus concidadãos, porém, o odiavam. Os fariseus, os escribas, os saduceus, os herodianos, cidadãos de Jesus o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Caifás, Pilatos, melhor dizendo, Pilatos vai perguntar, ele é vosso rei? Aí eu acho que é Caifás ou é Anás, vai dizer assim: não temos outro rei senão César. Ou seja, eles não quiseram que Jesus reinasse. Ele disse: não escrevam o rei dos judeus, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas escreva, diz Anás e Caifás, mas escreva: este homem se diz rei dos judeus. E Pilatos vai dizer: o que está escrito, está escrito. Ou seja, é isso e é isso mesmo. Então, eles não queriam que Jesus reinasse sobre eles. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Então, Jesus foi coroado rei. Na cruz, a cruz é o trono de Cristo. E ali Jesus é coroado. Aquela coroa de espinho representava, tipologicamente falando, a coroa de Cristo como rei do universo. Representava, porque aquela era ali era de zombaria, mas por trás daquele sinal visível, sensível, existia um ensinamento teológico, espiritual, mostrando que Jesus na cruz está sentando sobre o seu trono e está recebendo a coroa do seu reinado. E ali Jesus vence todos os inimigos. E é coroado rei, ascende aos céus e é rei para o éon, para a eternidade. Versículo 15. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, e aqui o juízo final, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. Então,
a tua graça sobre minha vida não foi estéril. E eu fiz com que essa graça rendesse 10 vezes mais. O homem disse, no caso Jesus, muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem, ou seja, Jesus, disse também a este servo, recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse, servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Então veja, quando Jesus fala com ele, por quê? Veja, Jesus diz, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Então, ele que recebeu a graça, não pensou o que poderia fazer por meio da graça. Então Jesus diz, por que tu não fizestes assim? Não é que a partir do retorno de Cristo, da sua parousia, a partir do julgamento, as pessoas terão uma segunda chance para fazer diferente do que tiveram feito anteriormente. Mas, ao contrário, não terá essa outra chance. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele, do servo inútil, as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Pois, vai dizer, versículo 25, os presentes disseram, Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Então veja, por que aquele que nada tem? Veja, aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Se ele nada tem, como pode ser tirado o que tem? Ou seja, o que foi dado. Quem não tem nada, quando recebe gratuitamente alguma coisa, aquilo que ele recebe, e aqui na ocasião, sendo esse presente, sendo dádiva de Deus, ainda mais vai denotar que aquele que tem o que ganhou, nada tem. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Então, o Senhor nos dá a graça. Nós não geramos frutos, nós não produzimos frutos de misericórdias espirituais e corporais. Nós não produzimos frutos de amor, de caridade, de piedade. Por não fazermos isso, será tirado de nós até a graça de Deus, que deveria agir na nossa vida, mas nós não damos espaço para ela. Então, será tirado e será dado a quem tem mais. Verso 26. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Então nós podemos ver, meus irmãos, nitidamente e claramente que o homem é justificado de fato, pela graça de Deus, agindo
pela fé, recebendo cooperação das obras. Tanto a fé é dom de Deus, é graça de Deus, e nós recebemos no batismo as 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor e a caridade. Então, a fé é fruto da esperança, né? Ou seja, nós recebemos graça, ou melhor, é fruto da graça. Nós recebemos graça, e da graça que nós recebemos, nós geramos, ou melhor, é gerado em nós a fé. Mas não somente a fé, porque senão seria uma fé morta. É gerado também em nós, por meio da graça, as obras. Porém, nem a fé é uma ação nossa, e nem as obras é uma ação plenamente nossa. A fé que é implantada em nós é dom de Deus, como também as obras que nós realizamos também é dom de Deus. São João capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo São Paulo vai dizer que é Ele, Jesus Cristo, que opera em nós tanto o querer como o fazer. Ou seja, tudo é fruto da graça. A graça atual, que age a qualquer momento na nossa vida para nos converter, para nos salvar ou salvar outra pessoa, e a graça habitual, que nós recebemos no batismo, mais conhecida como graça santificante. A graça que gera, habitualmente, ou seja, todos os dias, obras de misericórdia, obras espirituais. Então nós podemos ver nitidamente que a salvação é dom de Deus, por meio da graça, mediante a fé e mediante as obras que complementam a fé. Porque, assim como o corpo sem fé é morto, ou melhor, assim como um corpo sem alma é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.